Olá a todos, esta palestra foi dada originalmente no mês de julho de 2020, no encontro da Aliança de Profissionais do Rio de Janeiro, e agora eu estou refazendo essa palestra aqui para que ela seja salva no YouTube para quem quiser assistir. O tema dela é ficção científica em uma perspectiva cristã, a trilogia cósmica de C.S. Lewis. Então, inicialmente, vamos começar falando sobre, primeiro, o que é ficção científica? O que nós entendemos por ficção científica? Então, ficção científica é como pornografia, não sabemos o que é com certeza até que vemos uma. Essa é uma definição do escritor Mark Siglacy, né? Mas vamos pegar a definição que está lá na Wikipédia. Ficção científica é o gênero da ficção especulativa que lida com conceitos ficcionais e imaginativos relacionados ao futuro, ciência e tecnologia, seus impactos e consequências em uma sociedade e seus indivíduos. Então, pega esses conceitos que são relacionados à ficção, relacionados ao futuro, ciência e tecnologia e trabalha em cima deles. Ela é conhecida também como a literatura das ideias, evita os ácidos sobrenatural, isto é, a fantasia, baseando-se em fatos científicos e reais para compor enredos ficcionais. A ação pode girar em torno de possibilidades como viagem espacial, viagem no tempo, viagem mais rápida do que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas, totalitarismo e vida extraterrestre e muitos outros. A diferença básica entre ficção científica e fantasia é que fantasia é o impossível tornado provável. A ficção científica é o improvável tornado possível. Esse exemplo aí torna uma coisa bem, uma analogia para deixar claro para entender. Mas, como surgiu a ficção científica? De onde ela vem? Como começou? Bem, o que nós chamamos de proto-ficção científica, né, começa lá com um trabalho no século II d.C., de Luciano de Samosata, que é um material chamado História Verdadeira. Então, seria uma proto-ficção científica. Dando continuidade a alguns dos contos que compõem os Relatos das Mil e Uma Noites, que data do século IX. O conto do Cortador de Bambu, que alguns também conhecem como o conto da Princesa Kaguya, do século X, no Japão. E o trabalho de Ibn al-Nafis, no século XIII, que é o conto do teólogo autodidata. Então, esses são exemplos de proto-ficção científica. Começam a aparecer elementos da ficção científica nesses relatos. Note que temos relatos espalhados. Então, tem referência ao longo desses séculos, nesse intervalo de 11 séculos, relatos vindos ainda do Império Romano, dois em particular dos países árabes e um do Japão. Tá? E aí passamos ao Iluminismo, ou seja, século XVII. Francis Bacon, escritor, com The New Atlantis, publicado em 1627. Johannes Kepler, com o seu livro Somnium, de 1664. Vale lembrar que Kepler é um físico famoso, construiu as 3 leis do movimento planetário e cristão também. Cyrano de Bergerac, com The Comical History of the States and Empires of the Moon, de 1657, e The States and Empires of the Sun, 1662. Então, ele já partiu para usar elementos tratando relacionado ao sistema solar. E a duquesa de Newcastle upon Tyne, ou seja, Margaret Cavendish, com The Blazing World, em 1666. Mas no século XIX, o trabalho dessa mulher, Mary Shelley, lançou as bases para o que seriam os livros de ficção científica do século XIX. Mary Shelley, que escreveu Frankenstein e O Último Homem. Frankenstein em 1818, O Último Homem em 1826. Aí, a aparição mais famosa do personagem, o monstro, não. Lembrar que o nome do personagem não é Frankenstein, era o monstro de Frankenstein, era o cientista Frankenstein que escreveu, essa no cinema ainda, no cinema mudo, feito por Boris Karloff. E aí falemos, obviamente, de quem? Jules Verne. Jules Verne escreveu entre mais de 100 livros, seus livros foram traduzidos em mais de 148 línguas e é o escritor com a obra mais traduzida
da história. Podemos citar entre eles 5 Semanas em um Balão, de 1862, Viagem ao Centro da Terra, de 1864, em particular um livro que eu li, é um dos meus favoritos, do Júlio Verne. Da Terra à Lua, de 1865, também li esse. A Volta da Lua, 1869, também li. 20 Mil Léguas Submarinas, de 1870, esse eu li recentemente, agora no ano de 2020, eu reli ele, na verdade, fantástico. A Volta ao Mundo em 80 Dias, de 1863, que provavelmente eu já li algumas vezes, muito conhecido, principalmente no cinema, foram feitas várias versões. Aliás, dos filmes do Júlio Verne, vários deles tiveram versões para o cinema, por conta de questão de direito autoral. Hoje em dia está liberado. Então, A Viagem ao Centro da Terra tem vários filmes. A Volta ao Mundo em 80 Dias, o famoso filme com David Niven e o Cantinflas, comediante, é muito conhecido também. A Ilha Misteriosa, que saiu de 1873 a 1875. Miguel Strogoff, O Correio do Czar, de 1876. Esse é um livro mais de aventura. Entre muitos e muitos e muitos outros. Como eu disse, é o escritor com a obra mais traduzida da história. Ele popularizou a ficção científica e a literatura de aventura. Uma curiosidade, o restaurante térreo da Torre Eiffel, em Paris, se chama Le Jules Verne. Homenagem, aliás, muito justa a ele. E aí passemos, aí, já chegando no final do século XIX, a falar de H.G. Wells. Conhecido por A Máquina do Tempo, 1895. A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, O Homem Invisível, de 1897, A Guerra dos Mundos, em 1898, entre outros. Todos esses viraram filmes. A Guerra dos Mundos, recentemente, tem uma versão dos anos 2000, se não me engano, com Tom Cruise como protagonista. O Homem Invisível, vez por outra, tem versões. A Ilha do Dr. Moreau tem a versão antiga, com Marlon Brando, no cinema. Máquina do Tempo, recentemente, teve uma versão feita, inclusive, cujo diretor era o bisneto do H.G. Wells, Simon Wells. Popularização do termo romance científico. E em Londres, eu tirei essa foto da H.G. Wells Society, uma placa mostrando que nesse local ele viveu durante 6 anos. Ele viveu de 1866 a 1946. E aí você vai pensar apenas Europa, vamos lá, será que houveram alguma coisa de ficção científica na América Latina? Houveram no século XIX, sim. Joaquim Felício dos Santos escreveu Páginas da História do Brasil escritas no ano 2000. Escreveu no período do Império, de 1868 a 1872. Augusto Emílio Zaloar escreveu o Doutor Benignos, de 1875. Somente não está restrito apenas ao Brasil, mas podemos citar o argentino Eduardo Homberg, que escreveu El Maravilhoso Viagem del Senhor Knick-Knack. Desculpe o meu espanhol, é péssimo. E o cubano Francisco Calgano, A História de um Muerto. Então dá para ver que a ficção científica começa surgindo, aí não está restrita apenas ao velho mundo, mas também no novo mundo começa a surgir, principalmente na América Latina. E aí nós passamos ao século XX, onde nós temos a grande explosão da ficção científica com a literatura pulp. O que é a literatura pulp? São revistas de contos. Por que pulp? Porque é usada a polpa do papel para fazer esses livros. É um papel mais barato, de qualidade muito baixa, para uma literatura de consumo rápida e facilmente descartável. O que era usado, por exemplo, na cultura japonesa, é usado, por exemplo, para os mangás. É um papel de baixa qualidade, feito para consumo rápido e descartado, se possível reciclado. Isso aí surgem trabalhos como de Edgar Rice Burroughs, que todo mundo lembra dele por conta do Tarzan, mas ele escreveu vários livros da série John Carter de Marte. John Carter é um personagem, um ex-lutador, um ex-soldado que lutou na Guerra Civil Americana, e ele é levado a Marte. E são 7, 8 livros, se não me engano. Recentemente, em 2012, teve um filme da história baseado no primeiro. Não foi um sucesso. Aliás, eu não conheço ninguém além da minha esposa que gostou daquele filme. Então, nós temos o trabalho do Edgar Rice Burroughs, mais conhecido pelo Tarzan, mas ele vai para Marte e toda a história acontece lá, os contos de Barsoom, assim que Marte é chamada pelos seus moradores. Podemos citar também o trabalho de Philip Francis Nolan com Buck Rogers,
que é um personagem da época dos Pulps, mas muito conhecido e muito adotado. Teve inclusive uma série de televisão no final dos anos 70, Buck Rogers no século 25, e pretende inclusive trazer novamente o personagem. Várias coisas que nós vemos hoje em dia, pesquisas surgiram da ficção científica. Então, por exemplo, o cinto de saltos do Buck Rogers seria uma possibilidade das pessoas voarem de uma forma autônoma, como você pode ver nessa foto, surge na ficção científica, no trabalho, por exemplo, dele. As revistas Pulp, como eu falei, estavam se popularizando, e aí nós temos a primeira delas, que surge, que é a Amazing Stories, de 1926. Mas a mais longeva delas é a Astounding Stories, de 1930. Ela é publicada até hoje, ou seja, no ano que estou gravando isso, ela tem 91 anos, está sendo publicada. E também fanzines, né, que é o material de fãs, então materiais daqueles que escrevem conteúdo, preparam material e publicam rodando num mimeógrafo, uma pequena gráfica, uma cultura que existe até hoje. E no fanzine Science Fiction, The Advanced Guard of Future Civilization, de 1933, foi onde surgiu o personagem, o Superman, pela primeira vez. Então, aí tem fanzine, a história, o reino do Super-Homem. Daí surgem os primeiros conceitos que posteriormente os criadores do personagem, o Siegel e o Shuster, transplantaram para os quadrinhos em 1938. Alguns dos autores revelados pela Astounding Stories são, vamos citar, Isaac Asimov, conhecido também como Bom Doutor, que tem uma produção incrível, mais de 500 livros escritos, e ele não escreveu somente ficção científica, escreveu dentro do índice Dewey de biblioteconomia, ele só não escreveu conteúdo sobre 2 assuntos. Então tem material dele sobre religião, sobre economia, sobre política, mas principalmente sobre ficção científica. Podemos citar a trilogia Fundação, que está virando uma série na Apple TV. Podemos citar a trilogia Baylor, a trilogia dos robôs, que foi lançada no Brasil recentemente e relançada pela editora Aleph, e muitos materiais do Asimov. Ele foi revelado por essa editora. Junto com ele podemos citar Arthur C. Clarke, que alguns vão lembrar de 2001, Odisseia no Espaço, lembrar do filme de 1968, feito e lançado nesse ano, mas é baseado numa trilogia, 2001, 2010 e 2061. Ainda fizeram mais um livro, 3001. O Arthur C. Clarke tem outros materiais, como Encontro com Rama, que há o projeto de transformar em filme, vários outros conteúdos. Uma homenagem ao Clarke, podemos dizer que ele apresentou o primeiro conceito de satélites geoestacionários, que são satélites que tomam uma posição, são colocados em uma certa posição no espaço, que eles ficam sempre sobre uma certa região do planeta. Então, um satélite geoestacionário, ele não se move, ele está sempre sobre essa posição. Os satélites, por exemplo, para fazer transmissão de televisão por satélite, como sistemas como o da Sky e outros, são satélites geoestacionários. E a homenagem ao Clarke é porque essa órbita é conhecida na União Astronômica Internacional como órbita Clarke. Então, a homenagem ao Arthur C. Clarke, porque ele falou antes dos primeiros satélites serem lançados sobre esses satélites geoestacionários. Muitos deles tinham formação na área de exatas, desses autores. Robert Heinlein, como de Um Estranho, Uma Terra Estranha, Tropas Estelares, inclusive que virou uma série de filmes e foi meio deturpada a história, porque virou um filme de ação e a história não é bem por aí, e vários outros materiais. O L. John Hubbard, do Campo de Batalha Terra, tem um filme chamado A Reconquista. O filme é horrível, não veja. É um filme do início dos anos 2000. Quem leu o disco livre é muito bom, mas ele, digamos assim, ele partiu para uma religião. Então ele criou a cientologia. Algumas pessoas famosas de Hollywood são adeptos dessa religião, como Tom Cruise, como John Travolta e outros. Aliás, o John Travolta foi o que fez o filme A Reconquista. Não perca seu tempo vendo. O filme é horrível. Eu paguei e até hoje eu quero minhas 2 horas de vida de volta. Orson Scott Card, com o Jogo do Exterminador, também recentemente virou um filme, tem disponível na Netflix. Se eu não me engano, o Orson Scott Card inclusive é Mormon, não tenho certeza.
Podemos citar Harlan Ellison, também, um escritor com Demônio da Mão de Vidro e consultor de várias séries de ficção científica, como Babylon 5, e escreveu roteiros muito famosos para séries como Jornada nas Estrelas e outros. Podemos citar Timothy Zahn, que escreveu já dentro de Star Wars e outros conteúdos. Escreveu a série, a trilogia From, que para mim é um dos melhores conteúdos que eu já li relacionado a Star Wars. E eu tenho a honra de ter as minhas edições autografadas pelo próprio. Uma pessoa muito simpática, por sinal. E ainda Judith Merril, Olaf Stapledon e Ace E. Van Vogt. Vou citar rapidamente que Olaf Stapledon é citado pelo C.S. Lewis no prefácio do terceiro livro da trilogia que nós vamos falar já já, Aquela Força Misteriosa. Inclusive ele é referenciado com alguém com muita criatividade. Nesse mesmo período surgiram autores como Ray Bradbury, das Crônicas Marcianas, e vários outros materiais. O Ray Bradbury faleceu recentemente, com mais de 90 anos, muito material publicado. Li inclusive essas Crônicas Marcianas. Stanislaw Lem Solaris, ele em particular ele é polonês. Fizeram 2 filmes baseados nesse livro. Um é do Andrei Tarkovsky, de 1962, e foi premiado no Festival de Cannes. Tarkovsky, um cineasta russo. O outro é do Steve Soderbergh, de 2002, e quem protagoniza é o ator George Clooney. E aí podemos citar ainda o Evgeny Zamyatin, tá? E outros. Podemos dizer que a partir daqui inicia-se a era de ouro da ficção científica, com histórias que celebram o progresso e o avanço científico, e eu vou marcar aqui como nosso ponto de corte. O nosso projeto aqui, nossa proposta não é ficar falando da ficção científica contando toda uma história, mas vamos para o nosso assunto. Então, o que é e o que não é ficção científica? Então, alguns dos temas. Ficção científica soft, ficção científica hard. Quando é soft, ela, digamos assim, o foco é a história, então dá umas certas flexibilizações quanto até as leis da física. No hard, não há essas flexibilizações. Afrofuturismo, então, obviamente, vai envolvendo a África, né? Império Galáctico, invasão alienígena, mundo perdido. Poderíamos talvez encaixar o Viagem da Terra nessa categoria. Fantasia espacial, história alternativa, distopia. História alternativa, eu poderia citar O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick, que, aliás, muitos materiais deles viraram filmes e recomendo. Tem uma série de 4 temporadas da Amazon, que a história é uma história alternativa, que basicamente trabalha com o seguinte conceito: e se o eixo Alemanha, Itália e Japão tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? E parte daí. Distopia, né? Então seria o contrário da utopia, né? Ópera espacial, cyberpunk, um conceito já dos anos 80, de ficção científica, uma coisa bem mais suja, envolvendo bem coisas, muito elementos distópicos junto com o futuro. Steampunk, onde você envolve o avanço da tecnologia está relacionado ao vapor, então máquinas movidas a vapor, toda a tecnologia movida a vapor. Então imagina robôs que funcionam com máquinas a vapor. Dieselpunk, aí no caso envolve diesel. Gente, são cerca de 45 subgêneros. É muito gênero. Aliás, em particular, ficção científica brasileira, que inclui afrofuturismo, eu sugiro que quem tiver curiosidade procure a coletânea de contos chamada Intempol. É uma coletânea brasileira que começa com o conto Eu Matei Paulo Rossi, do Otávio Aragão. É muito bom. É uma polícia temporal que tudo começa ali, a Intempol, essa polícia temporal que vai agindo, e tudo começa com ele dizendo que ele desenvolveu uma máquina, ele voltou no tempo e matou o jogador da Itália, Paulo Rossi, que fez os 2 gols que desclassificaram a seleção brasileira na Copa do Mundo da Espanha de 1982. Recomendo que procurem, vale a pena. Entre esses subgêneros, o nosso assunto da noite, da palestra, que é a ficção científica cristã. Agora, como entender a ficção científica? Ficção científica pode ser uma forma de discutir o tempo atual. Eu vou dizer que eu sou trekker, eu sou fã de Star Trek,
que é ficção científica, tanto quanto soft, mas é. E muitos episódios são maneiras veladas ou descaradas de criticar a sociedade atual. Autoritarismo, corrupção, ecologia, eugenia, exploração, fanatismo religioso, guerra, homem versus máquina, militarização, misoginia, sexismo, uso exagerado de tecnologia, entre muitos e muitos e muitos outros episódios. São quase 800 episódios de TV. A literatura, então, ficção científica, então nem se fala. Gene Roddenberry, criador de Jornada nas Estrelas, usou muito a série para criticar várias coisas, vários conceitos, e muito do que Star Trek marcou muito a televisão mundial, porque várias coisas ela foi revolucionária. Desde o primeiro beijo interracial até beijo entre personagens, um relacionamento homoafetivo e críticas. A Guerra do Vietnã era criticada quase toda semana, no período que a série teve no ar, no período de 66 a 69, e por aí vai. Então a ficção científica é uma forma muito boa de você criticar o tempo atual, porque você tira daqui onde nós estamos e leva para uma outra civilização e você faz a crítica lá. E talvez as pessoas não se incomodem tanto. Infelizmente tem gente que não percebe. Segundo, que ela é um modo de trazer a ciência mais perto das pessoas. Então, acreditamos fortemente que a ficção científica pode ser um instrumento muito útil para ajudar a atingir alguns objetivos na educação científica, tais como elevar a motivação e o interesse dos estudantes, desenvolver atitudes positivas perante a ciência, ajudar a criar conflitos cognitivos e promover a criatividade e o questionamento crítico. Esse é um texto do Martin Dias, um livro que ele publicou em 1992. Gente, vários dos conceitos que nós vimos na ficção científica apareceram hoje em dia. De tablets, celulares. É só ver, o celular é o comunicador usado pelo Capitão Kirk em Star Trek. Tecnologias como tablets e várias outras tecnologias foram previstas pela ficção científica e daí surgiram para depois. Os replicadores, que hoje em dia vão ser as impressoras 3D, muito desse material. E é uma forma de você transformar a sociedade. Eu estou citando muito Star Trek porque é que eu conheço melhor. E ela foi uma fonte inspiradora para todos os elementos que eu falei. Tradutores universais, que hoje em dia a gente usa o Google Translator, apesar que eu gosto mais de usar o DeepL. Tricorders, inclusive médicos, existem pesquisas para desenvolver equipamentos que você possa, sem tocar na pessoa, conseguir ler coisas como pressão arterial, fazer várias medições da pessoa, com você fazendo o mínimo de processo invasivo. Há pesquisas para desenvolver equipamentos assim. Realidade virtual, os comunicadores celulares, entre muitos outros. É uma forma de você transformar a sociedade. E aí, polêmica. E Star Wars? É ficção científica? É complicado. Bem, vamos arrumar uma briga para dizer que Star Wars não é ficção científica só porque tem nave e lasers na história. Da mesma forma que Forrest Gump não é um filme sobre ping-pong só porque ele aparece jogando ping-pong na China. Tem alguns que classificam Star Wars como ópera espacial, que é um subgênero da ficção científica, mas há muitas controvérsias. Eu vou dizer que eu gosto muito de Star Wars. Eu assisti aos 8 anos de idade no cinema O Retorno de Jedi. No finado cinema Barra 3, no Barra Shopping. Tinha acabado de ser inaugurado. Assisti lá. Gosto muito de Star Wars. Mas, confesso, não é ficção científica. É uma ópera espacial, uma aventura de capa e espada no espaço, onde você for tirar os elementos do espaço, você vai encontrar todos os elementos de uma aventura medieval. É uma aventura de capa e espada. Não quer dizer que seja ruim, pelo contrário, é fantástico. É muito bom. Mas não é ficção científica. Se você discorda, fala alguma coisa aí no comentário. Vamos falar do nosso assunto. Ficção científica cristã? Sim. É um subgênero da ficção científica. Podemos citar alguns autores que escreveram livros que se encaixam nesse subgênero. Podemos citar Frank Peretti, que é o escritor da série Este Mundo Tenebroso e o Profeta, James Blish, Madeleine d'Engle, o Ray Bradbury, que eu citei antes, que escreveu As Crônicas Marcianas, Stephen King, famoso escritor, mais conhecido por seu trabalho em livros de terror, mas muito material dele. Stephen King é talvez o escritor mais prolífico do mundo, mais escreve, impressionante. Rick Sutcliffe, Connie Willis, James White e o C.S. Lewis. Podemos citar ele. C.S. Lewis, para quem não sabe,
Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, ou como ele gostava de ser chamado, Jack, que esse é o nosso homem da noite para nós falar. Não vamos falar de Nárnia. Nárnia já tem muito material publicado, vamos falar de livros que vieram antes de Nárnia. Acho que não precisa apresentar o C.S. Lewis, né? Nascido em 1898, falecido em 22 de novembro de 1963, professor, crítico literário, professor de Oxford, depois de Cambridge. Tem vários livros, eu recomendo, se alguém tiver curiosidade para conhecer melhor a história do Lewis, a autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria, que saiu pela Mundo Cristão. Nós vamos falar da trilogia cósmica. A trilogia cósmica é composta de 3 livros, além do Planeta Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha. Então, aqui ele traz, nessa aqui, uma cosmovisão a partir da temática de viagens interplanetárias com outros mundos habitados por seres inteligentes. Então, além do Planeta Silencioso, essa é a edição anterior, é a que por acaso que eu tenho, que ele lançou em 1938. Perelandra, que ele lançou no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1943. E Uma Força Medonha, que ele lançou 2 anos depois, no final da guerra, em 1945. Então ele tem uma influência, ele recebe muita influência da ficção científica da época, principalmente do trabalho do H.G. Wells. O personagem principal dele se chama Elwin Ransom. Essa seria talvez um desenho do personagem, uma foto, e não há uma foto do personagem. Ele é um filólogo, professor em Cambridge, provavelmente ele estava fazendo uma alusão ao seu amigo Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis. Há essa inspiração clara, por ser um filólogo. Uma curiosidade, Ransom, sob o nome dele em inglês, também quer dizer resgate. Há esses 3 livros, mas há um 4º livro inacabado, chamado A Torre Negra, que continua a narrar as aventuras do Ransom. Quais foram as motivações dele para escrever a trilogia cósmica? O Lewis se interessava pela ficção científica, mas não na tecnologia empregada ou nas reviravoltas que ela trazia. Não era isso que interessava a ele. Ele queria criar um mundo particular onde fosse possível usar o elemento fantástico para discutir a nossa sociedade. Olha o que eu falei lá em cima. Trazer o elemento fantástico para discutir a sociedade de então. Para construir outros mundos plausíveis, você deve se basear no único outro mundo real que conhecemos, o do espírito. Então, ele, como cristão, o único outro mundo real é o mundo espiritual. Vamos basear nele. Ele não está preocupado em explicar a técnica por trás das viagens, mas ele as expõe como numa visão medieval. Se você vai ler, por exemplo, a história do primeiro livro, falando do foguete que levam os personagens, ele não está preocupado em explicar como o foguete funciona, ou como é a tecnologia, tudo não. Realmente existe e está indo. Isso é muito também que o Ray Bradbury fazia. E o contexto dele da época? Mesmo em tempos de guerra, a atividade intelectual continua sendo um dever. Ele proferiu essa frase quando ele fez uma pregação na igreja de St. Mary, em Oxford, em 22 de outubro de 1939, 50 dias após o início da Segunda Guerra Mundial. Lembrar que os livros foram escritos entre 1938 e 1945, ao mesmo período que Tolkien estava escrevendo a trilogia do Senhor dos Anéis. Os Inklings entendiam que deviam manter a esperança, e a atividade intelectual alimentava essa esperança. Quem eram os Inklings? Uma sociedade literária que eles faziam parte, eles integravam tanto o Lewis quanto o Tolkien, e se reuniam periodicamente num bar em Oxford chamado The Eagle and the Child, no qual em 2013 eu tive a honra de visitar esse bar, eu tirei foto lá dentro desse bar. A crença num evolucionismo naturalista e aperfeiçoamento da raça humana por isso aí estava fadada ao erro. Ele traz impregnada a cosmovisão dele cristã e está dizendo que o homem por si só não vai conseguir. Enquanto eles fizeram uma aposta, tanto o Lewis quanto o Tolkien, sobre quem escreveria melhor um livro no estilo do H.G. Wells. H.G. Wells tinha falecido. H.G. Wells não tinha falecido. Não estava vivo, mas estava bem idoso na época. Quem escreveu nesse estilo? Jogaram na cara o coroa. O Tolkien ficou com Viagem no Tempo, mas não concluiu o livro, que o nome seria The Lost Road. O Lewis ficou com a Viagem no Espaço e fez a trilogia. E enquanto George Orwell
e Aldous Huxley. George Orwell, de 1984, A Revolução dos Bichos, Aldous Huxley, de Admirável Mundo Novo, que eles dois se consideravam ateus, apesar do Huxley ser classificado como panteísta, e filósofos existencialistas se tornavam céticos e deprimidos com a capacidade do ser humano para o mal. O Lewis continuava no seu projeto de apresentar de uma maneira cada vez mais clara e incisiva a depravação da natureza humana e a falibilidade dos seus projetos. O Lewis continuava firme em apresentar como era a natureza humana, como era isso, como era falível os seus projetos. E aí eu peguei algumas observações do autor, esse senhorzinho simpático aqui. A literatura não tem que ser literatura, ela tem que ser divertida. Tem que ser uma literatura, tem que ser agradável de ler. O bom escritor escreve sobre o que ele mesmo gostaria de ler, não o que as pessoas querem ler. Ao agradar uma pessoa, ele desagrada duas. Eu confesso que eu usei isso quando eu escrevi um livro, e foi um livro técnico. Como eu disse para as pessoas, esse é o livro que eu gostaria de ter lido há alguns anos atrás. Teria sido muito útil, eu escrevi. E aí eu vi muitas pessoas agradecendo, dizendo que o livro estava muito bom. Eu falei, que bom. Foi baseado nisso que eu segui essa ideia. A literatura não deve ser um tratado filosófico. Se fosse, deixaria de ser literatura e seria um tratado filosófico. Não tem que ser um papo chato. Não tem que ser um texto rebuscado, chato, cansativo. Não é tratado filosófico. Faz um tratado filosófico, então. A literatura tem o principal papel de entreter e levar o leitor para um mundo de possibilidades. E a literatura não deve ser só diversão, mas o fundamento de uma imaginação moral. E o que ele entende por imaginação moral seria a ideia de que conceitos éticos são melhores apreendidos através de um enquadramento metafórico ou literário. Aquilo que te viu da ficção científica, que ele chama de imaginação moral, de você trazer conceitos para discutir o mundo atual. E eu pesquei uma frase do Lewis sobre isso. Nós sabemos o que a nossa raça faz com estranhos. O homem destrói ou escraviza todas as espécies que pode. O homem civilizado mata, escraviza, engana e corrompe o homem selvagem. Mesmo a natureza inanimada, ele a transforma em poças de areia e montes de escória. Existem pessoas que não o fazem, mas elas não são do tipo que provavelmente serão nossos pioneiros no espaço. Nosso embaixador para novos mundos será o aventureiro necessitado e ganancioso ou o perito técnico implacável. Eles farão o que sempre fizeram. O que acontecerá se eles encontrarem coisas mais fracas que eles? O homem negro e o índio podem dizer. Se eles encontrarem coisas mais fortes, eles serão devidamente destruídos. Dá para ver que o Lewis não tinha muita esperança de como a coisa aconteceria. Ele não tem esperança que seriam exploradores, pessoas de moral ilibada. Muito pelo contrário. Vamos falar dos livros. Começamos então pelo Além do Planeta Silencioso. Elwin Ransom é sequestrado por duas pessoas, pelo tecnocrata Devine e por um físico, Weston. Eles o levam para Malacandra. O que é Malacandra? É o planeta Marte. O objetivo dele ser oferecido em sacrifício ao Oyarza, o governante daquele mundo. Os termos que ele vem falando, Malacandra, o nome do outro livro, Perelandra, tudo a gente vai explicar já, para entender. Lá em Malacandra, Ransom convive com as 3 espécies de seres inteligentes que há nesse planeta. Há 3 espécies. Ele descobre que o Oyarza é um Eudila, um dos servos de Mal-Eldil, o único criador. Então, o Eudila, podemos dizer que talvez seja um anjo, Mal-Eldil, aquele que é o único criador superior a todos os anjos. Vai dizer Deus? Provavelmente Jesus Cristo. Os Inal de Tulcandra são capturados e lhes é permitido voltar para Telos, na sua nave grosseiramente esférica, e eles conseguem fazer a viagem. Os Inaus são os seres humanos. Tulcandra, a Terra. Telos, outro nome para a Terra. O planeta silencioso. O nome do livro é Além do Planeta Silencioso. A nave mal chega no final da viagem de volta e ela é destruída na queda. Em outros relatos eles falam que, na verdade, o Eudil de Tulcandra se rebelou contra Mal-Eldil e se tornou isolado, a ponto que ele fala que há uma barreira na Lua que impede que os outros Eudilas chegarem em Telos. Há novidades mais a respeito nos outros livros. Sobre os livros, esse é o menor dos 3, tem cerca de 200 páginas,
E esses termos que ele vai trazendo são o que ele chama do idioma solar antigo, como se fosse um idioma que abrangesse todo o sistema solar. Então esses termos são muito específicos. As 3 raças inteligentes de Malacandra são os Rossa, que parecem lontras, só que são um pouco maiores do que um homem. Se vocês olharem no cantinho da imagem, vocês vão ver que um homem comparado a um Rossa. Os Sornes, que são bem maiores do que os seres humanos. Lembram vagamente aquela imagem que a gente tem dos homenzinhos verdes, só que eles têm cerca de 8 a 10 metros de altura. O ser humano bate no joelho. E ainda tem esses cujo nome é difícil falar, que são os Fifiltrigi, que eles são representados algumas vezes como insetos também e lembram muito o conceito dos anões do Senhor dos Anéis. Então essas 3 raças juntas. Raças inteligentes capazes de se comunicar entre si nesse planeta. Uma breve análise. Malacandra é Marte, o deus romano da guerra. Olha o contexto aí. Explicações simples para questões que teólogos chutam um bocado a respeito de vida extraterrestre, seja inteligente ou não. Então, teólogos, e tem muito pastor falando besteira sobre como vai acontecer, como seria se tiver vida extraterrestre, e será que Jesus veio para eles e tudo. Ele simplesmente ele explica de uma forma muito simples o papel de Jesus na redenção do homem, que vem a partir dele, ele trata nesse livro. A Terra, como eu disse, é Tucandra ou Telos, chamado pelos seus habitantes. Os sequestradores abandonam a moralidade em nome do progresso, ou seja, que eles criticam severamente, são cientificistas e declaram em um momento do livro que desejam que a nossa raça dure para sempre. Eles, como cientificistas, eles estão preocupados apenas com o avanço da ciência, mas sem nenhuma preocupação com moralidade ou nada. A gente avança e a gente pisa em cima e pronto, não é problema. Então, o cientificismo é uma concepção filosófica que afirma que a ciência é superior a todas as outras formas de compreensão humana da realidade, como a religião, porque eles já afirmam que ela é a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar autêntico rigor cognitivo. Isso, infelizmente, é muito comum em pessoas que colocam a ciência dessa forma, acima de outras formas da compreensão humana. Ateus gostam muito de fazer isso. Não todos, mas muitos. Muito comum. Aqui não há o conceito de pecado. Malacandra é um mundo que está redimido e perto do seu fim. Conforme você vai lendo, você vai vendo que o planeta está morrendo. E eles estão tranquilos quanto a isso. A palavra mais próxima para mal é torto. Então, o personagem é torto. Tanto que eles se referem a um personagem no segundo livro como um Nau torto. E ele faz com isso críticas ao transhumanismo, ao cientificismo e à eugenia. Eugenia que estava muito conceito na época. Lembrar que Monteiro Lobato, sim, o escritor Monteiro Lobato era um eugenista, e esses conceitos de transhumanismo e eugenia podem voltar com base nos nossos avanços tecnológicos hoje em dia. Eugenia é basicamente seleção artificial, então selecionar apenas os mais fortes, os melhores, tudo, e literalmente matar quem não preenche esses quesitos. Era um conceito muito forte na época, a ponto que Monteiro Lobato, que viveu nesse período, traz esses conteúdos. Isso, inclusive, há muitos conflitos sobre o material do Monteiro Lobato e também muitos elementos que ele traz para a literatura infantil que podem gerar conflito para as crianças. Há uma certa corrente que diz que Monteiro Lobato deve ser reescrito. Ou pelo menos notas devem ser colocadas. No mínimo, notas devem ser colocadas explicando o conceito da época. Não seria uma novidade. Eu poderia citar para vocês o escritor Hergé, que é autor de quadrinhos, desenhista da famosa história das aventuras de Tintin, que no livro Tintin no Congo, e quando ele escreveu, o Congo não era Congo belga, e ele é belga. E ele faz uma alusão forte ao imperialismo belga no Congo belga. E posteriormente, depois que o Congo belga se tornou independente, se tornou o Zaire, a história foi reescrita. E aí tudo aquilo ali virou simplesmente falando de um personagem, falando de um animal. Mudou aquele trecho, o próprio Hergé mudou. Mas como o Monteiro Lobato faleceu, há gente que diz isso, inclusive algumas correntes mais severas que dizem que Monteiro Lobato não deve ser indicado para crianças lerem.
Não sei. Passemos então ao segundo livro da saga, Perelandra. Nesse, Ransom, de volta à Terra, é levado pelo Oyarza de Perelandra para Malacandra, a mano de Maleudil. Para quem não sabe, Perelandra é Vênus. Vênus, o planeta. Ele presencia o alvorecer daquele mundo, então ele vê uma reprise do Éden, naquele mundo. E o surgimento dos dois primeiros humanos desse mundo, o rei e a dama verde. Aqui ao lado uma imagem da dama verde. O livro é extremamente descritivo sobre como é que é, as ilhas flutuantes, sobre ela, é muito descritivo. O Weston, o físico, também viaja para Perelandra, sendo que ele foi possuído pelo Eudil Torto, que seria o Eudil de Tulcandra. Aí você vai pensar, Eudil, Tulcandra, gente, Satanás mesmo, tá? Vamos falar português claro. O corpo dele morreu, mas mesmo assim ele se move devido à possessão. Daí ele é chamado também de o não-homem. Ele tenta a Dama Verde para que ela desobedeça às ordens de Maleudil. Igualzinho a história da cobra, lá no Éden, né? O Ransom tenta evitar, o seu objetivo é evitar que a queda aconteça em Perelandra, da mesma forma como aconteceu em Tulcandra. Esse é um livro com cerca de 300 páginas, já um pouco maior. Teve uma edição primeira na Collab, foi a primeira vez que eu li, foi o primeiro deles que eu li. Depois teve uma edição pela Thomas Nelson e a edição atual. Aliás, a atual é pela Thomas Nelson. Vamos fazer uma breve análise. Perelandra é Vênus, a deusa romana do amor, não é à toa que é o planeta mais bonito de todos. Ele fala muito da natureza. Traz referência à Divina Comédia de Dante Alighieri e O Paraíso Perdido, de John Milton. Ele faz uma crítica forte à busca por transcendência e imortalidade através da ciência, que é uma secularização das promessas religiosas, comum no debate que surgiu em sua época sobre o transhumanismo. Lembrar que Lewis era um acadêmico, não se havia muito na universidade. Alguns escritores diziam que poderiam surgir propriedades novas no decorrer da evolução para preencher lacunas. É um tanto quanto de wishful thinking, né, acreditar que a evolução vai surgir coisas novas para preencher as lacunas que estão feitas. Força um pouco a barra. Né? Entre eles podemos dizer Bernard Shaw e o Benny Bergson. A crítica de Lewis não era a evolução em si, mas no materialismo presente. Deixam de ser conceitos para virar uma mitologia vaga. Não há nada palpável. Ele dizia que a evolução sem Deus, como um processo cego, era uma impossibilidade lógica. Em resumo, a evolução não tem como explicar tudo, apesar de ter uns ateus aí, e vários, que a adorem com mais fidelidade que os crentes adoram a Deus. É muito comum. Conheço alguns que a teoria da evolução para ele é dogma, da forma como ela é, de tudo como acontece. Não quer dizer que ela não possa ocorrer? Não. Acho que Deus eu tenho certeza que Deus é poderoso, Deus é grande, infinito, a ponto de usar inclusive a teoria da evolução. Poderia ter feito. E a interpretação do Gênesis pode ser diferente da que nós temos, mas ainda se encaixar. Acho que tem muita gente preocupada com isso, perdendo tempo com isso. O progresso tecnológico nem sempre é um progresso. Aliás, progresso significa um movimento em uma direção desejada. E todos nós não desejamos as mesmas coisas para a humanidade. Aquele papo do senso comum não cola muito não. Não, todo mundo vai pensar apontando na direção? Vai não. O progresso como um desdobramento nas noções darwinianas aplicadas à ciência, à tecnologia e à sociedade. Tem uma história curiosa que aconteceu comigo que vale a pena ser citada. Em 2008 nós tivemos uma grande crise econômica e a General Motors, uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, quase faliu. O governo dos Estados Unidos comprou ações da GM a ponto que ele se tornou o principal acionista da GM. Para quê? Para que a empresa não quebrasse. Por que eles fizeram isso? Porque eles entendiam que se a GM quebra, vai quebrar toda uma cadeia produtiva de autopeças, porque uma montadora de automóveis usa um grande parque de montadoras e empresas que fabricam autopeças, vai deixar provavelmente milhões de pessoas desempregadas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Imagina o rombo que vai dar na Previdência Social. Então o governo americano comprou ações para salvar a GM e depois, quando a coisa foi melhorando, ela começou a vender as ações. E foi vendendo. E acabou. E eu ouvi gente, um ateu,
falando que isso era um absurdo, que tinha que permanecer, tinha que deixar por causa da lei do mais forte, deixa a empresa falir. Eu falei, gente, mas e as pessoas que vão passar por todo esse desespero? As pessoas vão ficar desempregadas, as pessoas não vão ter dinheiro. Ah, deixa. Eu falei para ele, é porque não é você, né? Você está falando isso porque não é você, né? E aí vem aquele conceito do bom senso, né? A pessoa fala, o bom senso. Bom senso é uma coisa muito relativa, uma coisa muito particular. A teoria biológica da evolução ressalta a sobrevivência do mais evoluído, que seria o mais preparado, o mais adaptado às condições e mudanças temporais. Evolução nada mais é do que mudança, e nem sempre a mudança significa progresso, porque a evolução caminha em todas as direções. Vale só para ressaltar no final alguns comentários falar do livro. É interessante a imagem que o Lewis traça dos anjos, do Zeudila, como nossa mitologia carrega vislumbres das coisas divinas de um modo distorcido, quando ele caracteriza os Ayasa de Malacandra e Perelandra com as características de Ares e Afrodite. Em particular, sobre o livro, eu vou dizer o seguinte: tem uma parte no meio pro final que eu vou ser honesto com vocês, é muito chato. Eu li 2 vezes, traduções diferentes, e vou dizer, continua chato. Mas eu acho que vale a pena pelo final. Então insisto se você for ler. Aquela Força Medonha, o 3º livro. Aqui a história se passa na Inglaterra, numa cidade fictícia, universitária de Egerton. A cidade é uma irmã menor de Oxford e Cambridge, segundo o próprio Lewis. O conflito ocorre entre o INEC, que é descrito como o primeiro fruto daquela fusão construtiva entre o Estado e a ciência, na qual tanta gente pensante baseia suas esperanças de um mundo melhor. Então é um grupo que quer implantar uma nova ordem mundial, um governo feito por cientistas nihilistas e, do outro lado, um grupo liderado por Ransom. Então aí você tem o símbolo deles, do banner, né, a alusão em inglês INEC, NICE, então seria em inglês o NICE é legal, né, bom, que é o Instituto Nacional de Experimentos Coordenados, é o significado da sigla. Tá? Então eles querem implantar uma tirania dos especialistas. Eles controlam a mídia e com isso a opinião pública, parece uma coisa que a gente já viu hoje em dia. Tem a sua própria polícia, podem fazer desapropriações à vontade e podem realizar outras atividades que seriam um monopólio estatal. O monopólio da violência do Estado. O monopólio de desapropriação, as questões são do Estado. Não, eles fazem nessa cidade. Eles causam um caos na cidade e se vendem para os habitantes como restauradores da ordem. Para atingir o objetivo deles, eles passam por cima. Então, chantagem, sequestro e assassinatos estão inclusos no pacote. E aí, nesse contexto, nós temos a resistência a esse projeto de poder, está numa casa no alto de um monte chamado St. Anne's on the Hill, que é um pequeno grupo dirigido pelo Ransom. Lá há uma pessoa que aparentemente é uma paranormal, um urso de circo e um personagem mágico e clássico da literatura inglesa. E nesse contexto vemos a história de um casal de 2 jovens intelectuais, Jenny e Mark Studdock. Ela está cursando doutorado, tem alguns sonhos premonitórios e se associa ao grupo de Ransom. Ele é sociólogo, professor da Universidade de Brighton, que fica nessa cidade, e se associa ao INEC. O primeiro sonho que ela tem, a Jane, é de um homem preso, morto, cuja cabeça foi decepada, mas que volta à vida de alguma forma. A alusão àquela imagem primeira que está nessa apresentação, nesse slide. Ela pede ajuda encaminhada por uma outra pessoa que pode ajudá-la, com isso se torna parte do grupo do Ransom. Já o Mark, seu esposo, se associa ao INEC, que compra um terreno onde dizem estar enterrado uma pessoa famosa das lendas arturianas. Enterrado, mas não morto. Ele não sabe muito bem o que tem que fazer lá, já que o INEC é completamente caótico, pessoas que têm visões corrompidas do mundo e que falam muito para parecer corretas. Esse livro tem cerca de 550 páginas, é o maior dos 3 livros. Analisando, ele tem a inspiração, uma das suas inspirações é nas lendas dos Cavaleiros da Távola Redonda, algo que é muito forte entre os ingleses, e o livro A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory. Lembre-se, o personagem que eu falei está enterrado, mas não está morto.
tem vários paralelos com o livro O Senhor do Mundo, de Robert Benson, um livro de 1908, da nova ordem mundial ao casal de protagonistas, e novamente quem percebe tudo são as mulheres. Parabéns às mulheres, como sempre. Fala sobre relativismo, ciência moderna e o casamento. Faz uma crítica forte ao cientificismo e à eugenia, e um personagem, o Lord Feverstone, já foi visto em outro livro da saga com outro nome, mas eu não vou dizer quem é. Você vai ter que ler para pegar o spoiler. Tem algumas referências discretas ao Silmarillion. É um livro que conta, digamos assim, o Velho Testamento do Tolkien, né, que só foi publicado em 1977. Ele faz uma referência à Ilha de Númenor. Claro, ele bota a grafia errada, mas, gente, vamos dar um desconto. Ele só conhecia o Silmarillion de ouvir o Tolkien falar. Assim como no Silmarillion, os anjos e os arcanjos são mal interpretados pelos seres humanos, que acham que os anjos e arcanjos, na verdade, são deuses. Não é um alerta sobre o futuro, mas uma avaliação sobre o presente. Pessoalmente, eu acho um livro longo e que demora muito para engrenar, para um fechamento muito curto, muito descritivo. Mas o Lewis, com bom humor, no prólogo, pede ao autor para continuar em frente, apesar da chateação que os primeiros capítulos podem ser. E eles são meio chatos, um pouco chatos mesmo. Mas vale a pena a leitura. Algumas críticas que o Lewis sofreu sobre o livro. Ele foi acusado de que a sua ciência estava errada. E um dos críticos era o biólogo G.B.S. Haldane, que escreveu isso em 1946. Ele foi acusado de difamar cientistas, apesar de que ele respeitava muito fortemente as leis da física, mesmo nos outros planetas. A sua opinião é que o planejamento científico só poderia levar o mundo para o inferno. Mas vale lembrar que o Lewis era amigo pessoal do Nobel de Medicina nos anos 60. Esse homem, na sua autobiografia, conta as longas conversas que ele tinha com Lewis. E aí imagina um médico, pesquisador da área biomédica, com um autor da área de humanas. A crítica que ele fazia não era o cientismo, mas era o cientificismo. Ele tinha muito respeito à ciência, era amigo de vários cientistas, como eu já citei esse, mas ele se preocupava com a amoralidade da ciência. Ele dizia que a ciência não podia ser amoral. A crença que o objetivo moral final é a perpetuação da espécie e de que ela deve ser perseguida, mesmo que a nossa espécie tenha que ser despojada de todas as coisas que nós valorizamos: a piedade, a alegria e a liberdade. Ele discordava disso frontalmente. O alcance da série e algumas das influências. Aqui do lado tem um mapa do sistema solar. Então, o nosso Sol é o Arbol, Mercúrio é Vilitríubia, Perelanda, Tucandra e Malacandra. E após, Júpiter é Glundandra, Lurga é Saturno, Nerúval é Urano. Não tem nome para Netuno, e Plutão bem é um planeta anão mesmo, não se leva em conta. Ele recebeu elogios do próprio Tolkien, Madeleine d'Engle, do T.S. Eliot e do George Orwell, quem diria. O físico Weston foi inspirado em cientistas reais. Ele foi influenciado pelo livro do David Lindsay, além do H.G. Wells, foi falado pelo livro Uma Viagem para Arcturus. E aí ele influenciou vários autores. Stephen King, Neil Gaiman, conhecido por Sandman, Deuses Americanos e Belas Maldições, Marcos Rey, da coleção Vagalume, pessoal da minha geração, todo mundo leu a coleção Vagalume. Uma inspiração, né? Então, foi inspirado pelo velho Jack. E aí, vários músicos fizeram referências aos conteúdos da trilogia, como o Iron Maiden, Glass Hammer, o Circle of Dust, o King X, Silent Planet, etc. Vamos lá, alguns. A banda punk Blasted Rocket tem 3 músicas: Ransom vs. The Unmen, Ransom vs. o Não-Homem, a March of the Macrobes e Tundra Time em Tucandra. A banda Becoming the Archetype produziu um disco, Dichotomy, que é baseado na trilogia cósmica. A banda Circle of Dust, no álbum Disengage, tem 2 faixas instrumentais, Tulcandra e Perelandra.
no disco Machines of Our Disgrace, de 2016, tem mais uma faixa, Malacandra. A banda Glasshammer, de rock progressivo, tem um disco chamado Perelandra. E a banda King's X, também de progressivo, tem o título do seu primeiro álbum, Out of the Silent Planet, o nome do primeiro livro. Tem uma música com esse nome no segundo álbum, Gretchen's Ghost do Nebraska. A banda de heavy metal Iron Maiden tem uma música chamada Out of the Silent Planet, que está no álbum Brave New World. E o artista de hip hop Riff McNeese tem uma música chamada Perelandra no álbum The Weight of Glory, homenagem ao livro, né? Peso de Glória. A banda de metalcore Silent Planet tem seu nome em homenagem ao primeiro livro da trilogia. E o compositor Kevin Byrne e Fortune tem uma faixa chamada Perelandra no seu álbum The Way Home. Algumas visões. Ele traz uma visão pessimista a respeito da humanidade, muito da influência da época. O H.G. Wells também tinha, já estava com uma visão muito pessimista, principalmente por causa da guerra. Uma dicotomia entre as grandiosas descrições geográficas e o que era visto naquele momento histórico, destruição. Estava no meio da guerra, né? Todas as imagens da infância foram desfeitas na realidade da guerra. O primeiro livro de Júlio Verne, Paris no século XX, foi escrito em 1863 e só foi lançado em 1993, 130 anos depois, e era um livro dado como muito pessimista. O primeiro livro do Verne. H.G. Wells, após a Primeira Guerra Mundial, se tornou-se mais pessimista. E Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, que é de 1932, está desencantado com a sociedade e quer mudar tudo para uma sociedade confortável, livre de dor e de vontades, mas sem liberdade, criatividade ou beleza. E ele tem uma visão neutra da tecnologia. A preocupação dele é com o fim que a tecnologia poderia ter. Aquela velha frase, você pode usar uma faca para cortar um bife e matar uma pessoa. Ela é a visão neutra, o problema é qual vai ser o fim dela. Algumas conclusões. Todos os livros trazem uma mensagem de esperança. Malacandra é um mundo a caminho do seu fim. Perelandra é um mundo no alvorecer da sua existência. Tulcandra é um mundo em conflito. Abandone-se por completo como Ransom em Perelandra e permita que a graça de Deus atue quando aparentemente não há mais esperança. Ao não colocar a sua esperança em Deus, podem acabar colocando-a em alguma ideologia, o que é perigoso. A partir dessa ótica, tudo é permitido. E a mensagem que ele traz é de esperança, a esperança da redenção do homem, como tivemos no primeiro livro, no segundo e no terceiro, a partir de Jesus Cristo, que é Malediu, o autor e consumador da nossa fé. E com isso encerramos essa palestra. Muito obrigado por ter visto até aqui, esperando que você tenha gostado. Continue assinando o canal da ABP, nós teremos outros conteúdos que vão ser disponibilizados das palestras que temos feito. Você pode procurar mais informações sobre a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, que é o movimento ao qual nós estamos filiados, em www.abub.org.br. E você pode também visitar o site da ABU Editora em www.abueditora.com.br. Livros para respostas para hoje. A editora vinculada à ABUB. Nós somos a Aliança Bíblica de Profissionais e nós convidamos a você a procurar, buscar nossa informação. Nós temos as nossas redes sociais, estão aí na descrição. Procure, entre em contato, fale conosco. Será um prazer se você puder participar conosco. Muito obrigado. Nos vemos numa próxima palestra.